Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe suas vidas, seus lares. Estamos novamente mais aqui no monte, mais uma vez, né? Nesse local bonito que o Senhor preparou. E Deus, né, pôs em minha mente para transmitir aos amados uma passagem muito conhecida dos leitores da Escritura Sagrada, que é a passagem de Jó, capítulo 1, que diz assim, ó, versículo 6. É vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus responde a ele, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém, né, há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a sua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. E disse, né, o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É bem conhecido, irmãos, né, que lhe é tirado todos os bens, e sempre alguém via, né, contar a ele as coisas que aconteciam, né, como seus filhos foram mortos. Mas o capítulo 2, né, estou pulando e resumindo para os irmãos puderem entender o que Deus quer que eu passe para vocês. Capítulo 2. E vindo outro dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto tens dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. O Senhor disse a Satanás: eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás à presença do Senhor. Feriu Jó de uma chaga maligna da planta dos pés até o alto da cabeça. Que passagem forte, né, amados? Uma passagem que nos chama a atenção. Uma passagem que nos arremete a fazer a simples pergunta: por que Deus, né, com a soberania que tem, com o poder que tem, que é Deus, permite algo assim, né? Alguns podem pensar: puxa, mas Deus pode dizer: não, eu abençoei ele, ele tem tudo que eu tenho dado a ele, gado, é muito rico, uma boa família, né? Porque eu amo ele, e simplesmente isso. Pense você o que quiser pensar, mas eu sei que ele é um homem sincero e reto. Deus poderia simplesmente virar as costas e sair da bola para ele, mas o texto nos diz que Satanás o incita, né, dizendo: tira o que ele tem para ver se não blasfema contra ti. Aí que está a questão. Deus conhece todos nós, sabe lá na frente o que vamos fazer ou não. Alguns falam sobre o livre-arbítrio, a livre escolha, né? Eu particularmente não acredito em livre-arbítrio.
Por que ele não acredita? Boa livre escolha, né? Quando você tem a liberdade de escolha, quer dizer que tem o livre-arbítrio, essa liberdade de escolha tem que ser assim, ó. Eu escolho não querer a Deus, mas poderia não escolher não ir para o inferno. Percebe? Mas quando você escolhe não querer a Deus, automaticamente você escolhe outra coisa e não a Deus, e as chances, enquanto você não morrer, as chances são muito grandes de ir para o inferno. Porque você não quer Deus, então quer outra coisa. Então isso não é livre-arbítrio. Percebe? Quando você escolhe a Deus, né, e persevera até o final, você é salvo, a palavra nos diz. Mas você tem que perseverar. Percebem? Que a tua liberdade de escolher a Deus não exime você de passar por lutas, dificuldades, mas se ficar até o final servindo, você é salvo. Você tem que ficar, você tem que escolher a Deus e continuar firme até o final. Perceba que você não vai ter como controlar, né, essa caminhada aqui na Terra. Você não tem como controlar. Servindo a Deus, tem afrontas, né, tem perseguições. Veja Satanás acusando a Deus de estar comprando a Jó, por assim dizer, né? Por isso que Deus permite. Então toca-lhe. Toca-lhe só, né? Não tira a sua vida. Mantenha a sua vida. Percebem que em nossa caminhada, por isso que eu falei que o livre-arbítrio, eu só acredito que Jesus teve e tem. Porque ele diz, eu irei à cruz do Calvário. Alerta os seus discípulos. E ao terceiro dia ressuscitarei. Vejam Jesus falando. Então ele tinha controle de vencer. Jesus sim, tinha e tem o livre-arbítrio. Ele sim pode escolher ou não servir, poderia escolher, né? Fazer a vontade do Pai, de Deus. Ele poderia. Mas ele escolheu sofrer por mim e por você. Ele sabia, lá no final, e no fim dos tempos, que muitos hoje está acontecendo, não aceitariam. Muitos hoje denigram a sua imagem. Ele sabia. Mas mesmo assim, escolheu a cruz do Calvário e dizendo, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Isso é livre-arbítrio, do meu ponto de vista. Liberdade de escolha. Porque você tem controle sobre lá na frente, mas quando você não tem controle, né? Por exemplo, você pode escolher, por exemplo, acelerar um carro a 200 por hora. Então, você não tem como controlar uma batida lá na frente. Não tem. Você vai acelerar tanto e vai bater lá. E você pode, não, eu vou só andar certinho, 40, 50 por hora. Mas você não tem controle em alguém que virar em alta velocidade contra você ou numa esquina e bater em você. Você não tem. Entenderam agora? Somente Deus conhece todas as coisas, nós não conhecemos. Mas sabemos que se nós tiver um cuidado, as chances de algo de ruim acontecer são menores. Né? Um certo cuidado em caminhar, proceder. Percebe? Em tudo. Em escolher a maneira correta de falar com alguém, né? Ou tomar uma decisão de um emprego, procurar outro emprego. Será que eu fazendo isso as finanças não vão estar em risco de se atrasarem, né? As prestações, assim por diante. E isso é você ter um cuidado. Né? Se você simplesmente dá um jeito. Não, você não tem controle, não dá um jeito. E se não consegue achar um bom emprego, e se esse bom emprego não é um bom emprego, entende? E daí? Só parece ser um bom emprego. Mas o texto nos diz ali que Satanás chega outra vez. Ele tocou em tudo. Os bens familiares de Jó, e Jó continua firme. Continua firme. Só fica a sua esposa, né? O texto nos diz. Só a sua esposa. Aí no 2, né, como os irmãos podem ver, no capítulo 2, né, que quando Satanás vem a segunda vez, né, como foi dito ali no capítulo 2 de Jó, ele toca, né, toca no corpo dele e sua esposa.
Diz, abandona esse Deus e morre. Num ponto, alguns dizem, mas essa mulher, uma mulher dessa precisa de inimigo. Eu prefiro ver assim. Você imaginar uma mulher que ama seu esposo, vendo naquele estado, dizendo, e vendo que, sabendo que a morte dele seria o descanso, a morte dele seria o fim do sofrimento. Então ela diz, abandona esse Deus e morre. Mas ele diz, você fala como doida, mulher. Ele diz a ela. Porque a prova era para ele, né? A prova era para Jó. A prova não estava sendo para ela. Se bem que ela tinha perdido seus filhos, lógico, né? Mas Satanás acusou ele a Deus. Então vemos que o propósito havia ali, né? Sobre a vida dele. E ele não negou. Veja que Deus diz, mesmo tu tendo, né, feito com que eu permitisse permissões de Deus. Quero dizer para vocês nessa tarde, nesse local aqui, né, um local maravilhoso, que as provas que está passando podem até ser permissões de Deus, quem sabe? Às vezes não é, às vezes nós buscamos isso. Mas vamos usar o exemplo de Jó. Satanás o acusou para Deus. E Deus permite. E vemos que Jó venceu. Sabemos que ele sofreu muito, lógico. Mas a vitória houve lá no final. Quer dizer para você que está me ouvindo nessa tarde, que lá no final da tua história, Deus tem uma vitória para mim e para você. Alguns dizem, eu estou passando pela aflição de Jó. Será? Você perdeu seus filhos e riquezas e bens? Você está com uma doença mortal? Alguns usam o exemplo, que essa aflição é muito grande. Pois bem, não sei. O que eu sei é que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, está no controle de todas as coisas. Tenha certeza, nesta garantia, que Deus, né, com certeza declarou a tua vitória. Ele nunca vai permitir que Satanás consiga agir além do que ele já permitiu, né? Vocês percebem, amados, que vocês vão ver calamidades que acontecem em todos os locais, né, no mundo. Aí alguns pensam, mas onde está Deus? Não podemos culpar Deus em todas as coisas, mas temos que saber em mente que temos um Deus que está controlando tudo e todos. E com certeza, a vitória Ele já nos deu. Essa palavra Deus pôs na minha mente, né, para passar para vocês essa tarde, que as aflições que você está passando, há um limite final. E a vitória é garantida. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa a todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Para que o teu nome seja exaltado e engrandecido. Essa pessoa que está me assistindo, que está passando por uma aflição tremenda. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa a sua vida, o seu lar, ó Senhor. Para que a honra e a glória sejam sempre dadas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus.